Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre as curvaturas da nossa coluna vertebral e por que é fundamental com que elas se mantenham corretas e harmoniosas. Por que desfazer essas curvaturas ou aumentar essas curvaturas podem nos trazer problemas de disco intervertebral a médio e longo prazo. Pessoal, hoje eu tenho diversos pacientes no meu consultório, pacientes bastante jovens, já com problemas de hérnia de disco devido às diferentes curvaturas, às mudanças das curvaturas fisiológicas da minha coluna vertebral. Primeiramente, vamos entender que nós temos basicamente 3 curvaturas nas 3 principais partes da minha coluna vertebral, que são a lordose cervical. Então, se eu olho lateralmente a minha coluna vertebral, eu tenho uma curvatura em lordose na cervical, eu tenho uma curvatura em cifose na torácica e eu tenho uma nova curvatura em lordose na minha coluna lombar. Hoje, o cotidiano, os hábitos do dia a dia das pessoas têm tornado e têm modificado essas curvaturas e as lesões elas têm sido cada vez mais precoces. Vou exemplificar para vocês a questão da cervical, com o uso do telefone celular. Vou ficar de lateral para vocês entenderem melhor, a curvatura da minha coluna cervical, a lordose, ela se mantém nesse sentido quando eu mantenho o meu campo de visão lateral, olhando para a linha do horizonte, numa forma correta. O uso do telefone celular faz com que eu baixe essa cabeça, com que eu aproxime meu queixo do meu tórax, desfazendo essa curvatura, ela se retifica. Então, se eu passo muitas horas do meu dia no telefone celular, eu tenho uma predisposição a retificar a minha coluna cervical, ou seja, deixar ela mais reta do que deveria estar. A gente chama esta patologia ou esta mudança de curvatura de retificação, quando eu perco a curvatura de lordose e passo a ter uma linha mais retilínea. Pessoal, ao longo do desenvolvimento do nosso corpo humano pela teoria de evolução ou pela criação divina, independente da sua crença e da sua fé, os nossos discos intervertebrais eles foram criados ou evoluídos pela teoria da evolução ao longo dos anos para se encaixarem perfeitamente entre as vértebras, desde que essas curvaturas sejam mantidas. Então, quando eu perco essas curvaturas, as patologias começam a acontecer mais facilmente. Pensem comigo, se eu desfaço uma lordose e passo a ter uma coluna muito mais reta, o meu peso do meu crânio e a ação da gravidade passam a se anteriorizar, a serem jogados para frente, pressionando a parte anterior do disco e deixando mais predisponente às lesões posteriores. Esse disco ele tende a escorregar, ele tende a romper posteriormente, favorecendo o aparecimento das lesões de disco intervertebral. E na lombar, a mesma coisa que eu falei da cervical, está relacionado com o modo de se sentar. Eu devo me sentar sempre encostando os glúteos ao fundo da cadeira e mantendo uma postura correta. Quando eu adoto uma postura de deslizamento, uma postura de inclinação no meu assento, na minha cadeira, no meu sofá e no meu ambiente de trabalho e de lazer, eu da mesma forma retifico essa coluna lombar e também deixo ela mais predisponente a formar lesões posteriores, porque eu jogo meu peso mais para a região anterior do disco. Certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.